Boa tarde. Bem, para se falar das depósitos de armazenamento a seco dos rejeitos nucleares das usinas de Angra 1 e Angra 2, nós precisamos primeiro dizer que esse problema de sumir com esses rejeitos é um dos desafios mais complicados dessa tecnologia de produzir eletricidade com usinas nucleares. Na verdade, no mundo inteiro não está resolvido. É uma verdadeira, uma dor de cabeça inacreditável, do qual pouco se fala, porque se fala mais as usinas funcionando e tudo isso, mas não se fala do depois, do que acontece com os rejeitos da operação das usinas. Agora, por que essa dificuldade? Porque esses rejeitos são especiais, não são como um lixo qualquer. Eles são rejeitos radioativos, isto é, constituídos de materiais que emitem radiações, das quais a gente só pode se desfazer, só pode se livrar com o tempo. Elas só se desfazem com o tempo. Às vezes em pouco tempo, às vezes por muitíssimo tempo sem se desfazer. O que a gente pode máximo é direcionar, dosar a radiação. Porque, na verdade, elas podem fazer o bem, podem até curar doenças, mas elas, quando estão sem controle, elas fazem muito dano aos organismos humanos. Agora, quem são esses rejeitos das usinas? São fundamentalmente dois tipos. São os de baixa ou média radioatividade, que são esses materiais usados na operação das usinas, luvas, capacetes, roupas, ferramentas, peças das usinas que se tornam radioativos, ou então são os rejeitos de alta radioatividade, que são constituídos fundamentalmente pelo combustível usado das usinas. Agora, para a gente entender melhor como é que isso se passa, vamos ver como é que funciona uma usina. Todas as termoelétricas funcionam com o seguinte princípio. Se esquenta água, a água ao se esquentar produz vapor. Se a gente direciona esse vapor sob pressão para girar turbinas, as turbinas produzem eletricidade. Então, as usinas nucleares não são um mistério maravilhoso que pega a energia dos átomos e transforma em energia elétrica, não. Essa energia dos átomos é usada para esquentar água. Depois, o resto é como se faz os demais dínamos de gerar das nossas bicicletas ou dos nossos carros. Normalmente, as usinas termoelétricas usam carvão, gás, óleo diesel para esquentar água. A particularidade das usinas nucleares de produção de eletricidade é que elas usam a energia nuclear, isto é, a energia que se encontra dentro dos átomos e que exatamente vai produzir uma quantidade enorme de calor se esses átomos forem rompidos. Então, o princípio das usinas nucleares é a possibilidade de romper átomos físseis, passíveis de serem rompidos, para produzir o calor que, por sua vez, produz o vapor d'água e, por sua vez, vai fazer girar as turbinas. Esse partir os átomos do urânio é que é o grande problema. Por quê? Porque o urânio não é qualquer átomo. O urânio é um mineral radioativo. E entre esses átomos, e quando o urânio se desfaz, quando ele se parte, ele desaparece enquanto urânio e se transforma em uma quantidade muito grande de outros tipos de átomos, muitos deles bem mais radioativos que o próprio urânio. Entre esses, no processo não de fissão do urânio, mas de operação do urânio nas usinas, alguns tipos de átomos de urânio se transformam num outro elemento perigosíssimo que se chama plutônio.
é importante a gente saber que os átomos partidos, o urânio partido em pedaços, que dá margem à existência de tantos outros átomos radioativos, corresponde na massa do urânio que está sendo operado dentro de uma usina a 3, 4% dos átomos que estão lá. Enquanto que os outros 96, 97% são de um tipo de urânio que não é passível de fissão e que é aquele que se transforma em plutônio. Agora, esse plutônio é não só extremamente perigoso, mas ele se desfaz em períodos muito longos de tempo. Uma massa de urânio, a metade dela deixará de ser radioativa no espaço de 24.100 anos. A outra metade continua radioativa, precisará de mais 24.100 anos para a metade dela deixar de ser radioativa, assim por diante. Ou seja, quando a gente pensa que a era cristã tem 2.000 anos, a gente pode bem imaginar o que significa isso. E, na verdade, de 24.000 em 24.100 anos se chega a milhões de anos. A gente pode dizer que, no fundo, esse plutônio, pela quantidade que ele existe dentro do combustível usado nas usinas, é o principal subproduto das usinas. Elas produzem eletricidade e produzem plutônio. E a gente até para dizer que, poderia até dizer que é o contrário. Quer dizer, o produto das usinas que se busca é o plutônio. A eletricidade é um subproduto. Agora, mas aí a gente já se mexe com outras histórias, que não é o caso de a gente estar tratando aqui, que é o interesse militar em ter esse plutônio, porque o plutônio é o melhor combustível que existe para bombas atômicas. Então, para nós, o importante aqui é esse combustível usado que vai para esses depósitos de armazenamento a seco. Normalmente, quando eles esgotam a capacidade, todo o urânio que estava lá, aqueles 3 a 4% de átomos físseis, vai terminando, é preciso retirar de dentro do reator e são colocados ainda quentes, ainda esquentando, dentro de piscinas, que têm que ser mantidas refrigeradas ininterruptamente, porque exatamente ele está se esquentando, se desfazendo, todos os átomos, inclusive do próprio plutônio que está lá, se desfazendo permanentemente e produzindo, portanto, calor. Os depósitos de armazenamento a seco é um segundo passo, quando as piscinas enchem. Quando as piscinas enchem, a única solução que se tem para resolver o problema é parar as usinas, que as usinas estão produzindo ininterruptamente aquele combustível usado. Para que não se tenha mais que a piscina se encheu, a única solução é parar a usina. Então, por isso é que se encontrou essa solução do armazenamento a seco, que é mais fácil que as piscinas, porque não exige que seja permanentemente refrigerando com água e que pode provisoriamente guardar esse lixo do qual a gente tem que se desfazer de alguma maneira. Terceiro passo, depois do depósito a seco, como isso ainda é provisório, seriam os depósitos definitivos. Mas aí o problema se complica enormemente. As experiências que se tem no mundo é que se tem que cavar túneis a 500 metros de profundidade para guardar. Tem um filme na internet, no YouTube, muito interessante para ver isso, chamado Into Eternity, que mostra o que está se fazendo na Finlândia para isso. Está se construindo um na Finlândia, está se construindo outro na França, com uma enorme dificuldade para que a população dos arredores aceite, mas são caríssimos, demoradíssimos, e quando se pergunta a eles por quanto tempo o lixo vai poder ficar guardado aí, eles dizem, aí tem que ficar para a eternidade. Porque exatamente o principal elemento do combustível usado é o plutônio, que dura, como eu já disse, aquela quantidade de tempo que eu disse. Agora, o que tem que fazer, então, diante desse fato? Quer dizer, um fato, digamos, não tem solução. Fez usina, produz esse combustível usado, produzindo combustível usado, tem tudo isso que eu disse. A única solução é tomar cuidado. Onde construir esses depósitos provisórios?
as normas, os conselhos internacionais e não se construa à beira-mar. É o que está se fazendo em Angra. Porque ele vai ficar lá 100, 200, 300 anos lá como depósito. Não pode estar sujeito a, digamos, a vontades do mar de chegar até lá. Não pode ser terreno instável. Aí, então, em Angra a coisa fica complexa, porque todo mundo sabe que a praia onde são as usinas, em Angra, chama-se Itamorna, que em linguagem indígena quer dizer terra podre. Então, tem que se fazer estaqueamentos enormes ali para poder garantir uma certa estabilidade, porque não pode mexer, não pode vazar. Aquele elemento que está ali dentro não pode vazar. E nem por desgaste e nem por ação humana, o que cria um problema novo também, de maldosas pessoas que queiram fazer com que ele escape. O que fazem, em geral, nos países mais desenvolvidos, na Suíça especialmente, por exemplo, é botar esses depósitos dentro de colinas, cavar túneis em colinas e lá dentro colocar esses depósitos para ficarem realmente bem protegidos. Na verdade, aqui, os nossos depósitos de armazenamento a seco, que estão sendo construídos, eles estão pegando um modelo de tubo, são grandes tubos de aço, de concreto, que são usados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também ainda não solucionou, já tentou fazer poços de grande profundidade que vazaram, ou seja, é um desastre. Então eles optaram provisoriamente, até que encontre solução para o depósito definitivo, eles optaram por fazer depósitos a seco. E é desses depósitos que nós estamos importando para colocar no Brasil. São tubos de concreto e de aço, não é? E que continuarão radioativos centenas e milhares de anos localizados ali. O mínimo que a gente pode dizer é que é um verdadeiro presente de grego que a Eletronuclear, a Eletrobras, o governo brasileiro está deixando para os moradores de Angra, não para os atuais moradores, para gerações e gerações de moradores. Eles vão ter que conviver com a existência daqueles tubos enormes cheios de material radioativo. E, inclusive, pense-se que o que significa que aquela região é uma da região das praias turísticas mais bonitas do Brasil, o litoral norte de São Paulo. Quer dizer, o mínimo que se pode dizer, sabendo disso tudo, é que o que está mais faltando no Brasil atualmente é o bom senso. O nuclear, eu sou daqueles que acham que não deve usar o nuclear para produzir eletricidade como subproduto de outras coisas. A única solução é parar o nuclear, que começou a funcionar, construiu, começou a produzir esse lixo atômico, e isto é problema que nós vamos deixar como herança, uma herança terrível, maldita, para os nossos netos, bisnetos e tataranetos.